glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia. Estudo de número 8, Efésios capítulo 2. Judeus e gentios unidos em Cristo. O texto áureo está em Efésios 2:12, que diz: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A verdade prática nos diz: a igreja é um corpo indivisível e tem como fundamento único o próprio Senhor Jesus. Agora nós vamos fazer responsivamente a leitura bíblica, que se encontra em Efésios capítulo 2, dos versículos 1 a 22. Eu vou iniciar. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, por este momento, essa manhã na tua casa. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor fale conosco aos nossos corações e essa palavra fique realmente em nosso coração, guardada, fazendo morada, para que possamos praticá-la e viver em comunhão contigo. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar? Meus irmãos, se nós tivéssemos um tempinho a mais, né, nós poderíamos fazer um exercício para nos perguntar assim, uns aos outros, quem está próximo, sobre algumas características de cada um. E nós iríamos facilmente verificar que existem diferenças entre nós. Diferenças de aptidões, diferenças de inclinações, diferenças até de origens, não é? Há diferenças entre nós. No entanto, dentro dessa diversidade, mesmo nessa diversidade, no meio dessas diferenças, nós somos um. Nós vivemos a unidade em Deus. Antes, o povo de Israel era a nação escolhida de Deus, mas esse povo rejeitou. E, diante dessa rejeição,
a salvação, o povo de Deus, o reino foi passado para a igreja do Senhor, judeus e gentios, sendo estes, os gentios, aqueles que não são judeus. Nesse capítulo 2 de Efésios, ele nos traz duas ideias centrais, muito claras. A primeira, o homem morto, o homem e a mulher mortos no pecado. E a segunda, o Deus que dá vida a eles. Parece assim um contraste, não é? O que o homem é sem Deus e o que ele pode tornar-se por meio de um encontro com o Salvador. E neste capítulo 2 aqui de Efésios, há grandes revelações para nós. E podemos destacar, nós nos relembrarmos disso, né? O que o pecado fez com o homem? Deixou o homem morto em suas ofensas, em seus delitos. E o que Deus fez pelo homem? Amou o homem. E o que Deus fez no homem? Ressuscitou com Cristo, fazendo com que esse homem pudesse se assentar nas regiões celestiais. Essa palavra juntamente que nós lemos ali, quando fizemos a leitura bíblica, juntamente com Cristo. E também o que Deus fez e faz por intermédio do ser humano, por nosso intermédio, portanto, que são as boas obras. Os objetivos desse estudo é nos relembrar, nos ajudar, fazer com que reconheçamos mais fortemente que nós estávamos mortos no pecado, mas que nós fomos vivificados com Cristo. Entender essa nossa condição precária, fora de Cristo, e celebrar essa igreja única, celebrar esse povo todo, o que esse povo todo se tornou e pode se tornar através de Cristo. Efésios 2, o nosso estudo de hoje, é uma demonstração do passado, presente e futuro dos judeus e gentios no que diz respeito ao plano da salvação. No capítulo anterior, na lição passada, o apóstolo Paulo demonstrou quais foram as providências divinas tomadas em relação à salvação. Aqui nesse capítulo ele já trata da efetivação desse plano e os resultados desse plano na vida dos indivíduos. Algumas verdades que nós percebemos claramente ao estudarmos Efésios 2 é que o pecado trabalha contra nós, mas Deus trabalha por nós, trabalha em nós e através de nós. Amém? A questão do pecado. O pecado, ele separou os homens, mas em Cristo, eles foram feitos uma nação santa e uma nação única. Paulo demonstra para a gente, aqui o apóstolo, nesse estudo, nessa epístola, que o homem sem a glória de Deus, é essa situação dele originária, essa situação dele do homem sem a glória de Deus, uma situação pecaminosa, uma situação afastada de Deus, uma situação pecaminosa que traz muitos prejuízos, muito dano para a vida do ser humano, porque o pecado ele trabalha contra nós. O pecado mata espiritualmente. Já no verso 1, nós já lemos sobre isso. O ser humano, todos nós, somos matéria e espírito. Então, nós podemos estar fazendo tudo o que normalmente fazemos. Comendo, bebendo, nos divertindo, dirigindo, trabalhando. Nós podemos fazer tudo e estarmos mortos. O homem pode estar fazendo tudo na vida, mas estar morto espiritualmente, porque ele está dentro dessa vida pecaminosa. E a morte é a mesma coisa que separação. Então, até ter um encontro com Cristo, a comunhão com Deus ela é interrompida. Nós sabemos disso. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, como está lá em Romanos 6, 23. Então, o homem, o ser humano, ele era desobediente antes de Cristo, antes de conhecer Cristo. Ele era escravo da carne, do mundo, do diabo, não era livre. Nós lemos aí no verso 2. Essa velha natureza, ela sem dúvida, ela empurra o homem para o pecado. E esse processo tem uma dinâmica, tem um comandante. O comandante é Satanás. Todo o sistema da vida humana, tudo da vida mundana, todo o sistema do mundo, todo o sistema pecaminoso, ele está sob a autoridade de Satanás. E ele age de forma muito sutil, porque na verdade não é interesse dele que saibam da sua existência e nem que ele está trabalhando dessa forma, principalmente quando ele trabalha no meio da igreja. A Bíblia diz em Romanos 12, 2... Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
A Bíblia nos ensina também: não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, 15 a 17. Lá em Lucas 4, 6 e 7, que é a passagem da tentação de Jesus ali por Satanás, ali muito claramente é falado que os reinos do mundo, o próprio diabo diz isso: os reinos do mundo, poder e glória, a mim me foi entregue. E ele então faz uma proposta para Jesus, né? Daria todas aquelas coisas se prostrado Jesus o adorasse. Então, o pecado, ele leva o homem para mais longe do que o homem e a mulher imaginam. Às vezes, as consequências do pecado não são nem aquelas tão desastrosas que esperamos ou que imaginamos. Assim também, sabemos que o preço do pecado, ele é mais alto do que se pode imaginar. O pecado nos faz filhos da ira. No verso 3 nós lemos isso. O homem está numa situação de depravação moral, escravizado pelas obras da carne. Nós já estudamos isso quando estudamos em Gálatas, no capítulo 5. Então, o ser humano, ele não convertido, aquele que ainda não teve esse encontro com Jesus, ele é filho da ira, filho da desobediência. É uma pessoa incrédula. E essa pessoa é a pessoa não salva, são aqueles chamados filhos da ira. Mas em João 3,18 nós lemos: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele destaca aqui um contraste entre a vida pecaminosa do homem e a santidade de Deus. Todo ser desconectado de Cristo é filho da ira, o que tem uma consequência, tanto aqui como no porvir. Mas Romanos 8,1 diz para nós: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esses aí são os filhos que herdam as bênçãos, é a nossa condição. Amém, queridos? Deus trabalha por nós, nós somos salvos pela graça. Graça é um tema bastante estudado na Epístola de Gálatas, que nós já estudamos anteriormente. Diante desse caos espiritual da humanidade, Deus entra com a providência para mudar essa situação. E há um contraste, e essa palavra contraste, ela está bem repetida na lição, né? O homem sem Deus e o que ele pode vir a ser com Deus. E o apóstolo Paulo aqui ele mostra uma biografia espiritual dos destinatários dessa carta. Nós podemos também trazer para nós, né, os destinatários, quem eles eram antes de conhecer o Evangelho e quem passaram a ser depois que conheceram, que foram resgatados por Cristo. O grande amor de Deus por nós, no verso 4, nós já lemos: Ele não nos amou, nosso Deus, por nossas virtudes. O amor de Deus por nós não tem uma causa em nós, mas é uma causa nele mesmo. Ele vê a miséria do pecado, mas ele também vê a criatura que foi feita para ter comunhão com ele, para ser adoradora. E aí ele entra em cena com um sentimento restaurador, com seu imenso amor, que nós sabemos lá em João 3,16. Quem souber, vamos repetir? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo é o instrumento ativo do amor de Deus. Deus nos amou com um amor verdadeiro, que não poupou o seu Filho por nós, mas antes Ele o entregou. Aí na revista, nesse item aí, Salvos pela Graça, o grande amor de Deus, nós lemos: a morte e a ressurreição de Cristo mostram porque Deus pode transformar o mais vil pecador em uma nova criatura. Ele encarna como verbo divino, vai à cruz de forma substituta, morre pelos nossos pecados e ressuscita dentre os mortos. Fomos crucificados com ele, morrendo para o mundo, e com ele ressuscitamos para uma nova vida com Deus. Esse texto de Colossenses diz assim: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos.
Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Glória a Jesus. Aleluia. Então, a nossa salvação, ela não representa algo simples ou algo muito bobo ou muito fácil, né? Ela não é assim um cosmético. Na verdade, Ele nos ressuscitou. Nós estávamos mortos e Ele fez por nós essa ressuscitação espiritual. Amém? Quem aqui já ressuscitou com Cristo? Glória a Jesus. Deus nos exaltou. Ele nos fez assentar com Cristo, como nós já lemos aí no trecho bíblico que nós lemos. E essa exaltação não é para soberba, não significa soberba, mas é nos colocar na mesma posição com Cristo. Esse juntamente, essa palavra aí que nós lemos, tem o sentido de que Deus, mediante sua graça, Ele dá à igreja todas as bênçãos dadas a Cristo, ressurreição e galardão no céu. Salvos pela graça e por fé. Deus trabalha em nós. A partir do sacrifício de Cristo, todos deveriam saber disso, que a salvação só anda por uma via, a graça. É um favor imerecido. Não merecíamos, não merecemos. E essa manifestação da graça se dá unicamente pela bondade de Deus. Vamos repetir? Bondade de Deus. João 1:29, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não há nada que nós possamos fazer, que uma pessoa possa fazer para ter mérito diante de Deus. Isaías 64:6 diz: somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. É pela graça do Senhor. Enquanto algumas religiões, elas trazem outros requisitos, né, outras formas de se alcançar a salvação, é aí a grande diferença para os cristãos. Nós não entendemos, nós entendemos a Bíblia Sagrada como ela diz. O cristianismo, ele não é salvo por obras, mas ele é salvo pela graça mediante a fé. Quem fez foi Cristo, Ele já fez na cruz. Não é por obras, pelas obras dos homens. E Ele vai nos guardar, Ele vai nos preservar até aquele grande dia, quando Ele vai nos apresentar como um troféu da graça de Deus. Ele será exaltado pela nossa salvação. Não é nosso mérito, não é por nossas obras, não é pela nossa condição. A causa da salvação, essa causa meritória, é a graça de Deus. A graça de Deus é pelo que Cristo fez em nós. E a causa instrumental, como nós já lemos, mediante a fé, o instrumento é a fé, é o instrumento da apropriação da salvação que nos foi dada pela graça. É pela graça mediante a fé. E tem propósito, né? Propósito são as boas obras, que na verdade são a consequência e não a causa da salvação. Ele nos chama para servir, Ele nos chama para edificar, Ele nos chama para trazer a paz. Não é para que ninguém se glorie, mas é pela graça mediante a fé, para que possamos realizar as boas obras, que na verdade são fruto de um coração já transformado, de um coração que ama, de um coração que entende, de um coração que é grato. Amém, queridos? Não é por obras, mas é para as boas obras. Nós somos feitura dele. Ele age por intermédio dos seus filhos. Deus ainda, Ele está nos moldando, Ele está edificando ainda esse templo que somos nós, Ele está nos esculpindo, está fazendo em nós a beleza do seu Filho. Ele está trabalhando aí o poema da nossa vida, tudo escrito pelo próprio Deus. Ele trabalha através de nós. Como eu já disse, nós fomos salvos para servir, para fazer as obras, as boas obras. Essas obras não nos fazem salvos, mas nós as praticamos porque nós somos salvos. É fruto da gratidão a Deus. Agora, a gente olhando para nós mesmos, nós podemos nos perguntar que nota nós damos a nós mesmos nesse quesito de boas obras.
Como é que nós somos? Será que nós achamos que temos só que receber sempre e que esse privilégio de sermos alcançados por essa graça é porque nós temos algum valor, é porque nós temos algum merecimento, é porque nós somos iluminados e aí Deus resolveu? Não, o privilégio, na verdade, é do corpo de Cristo, eu estar lá. Como é que está essa nossa própria avaliação? Nós queremos sempre só receber. Quem fica nesse tipo de vida, né, de só receber, fica estagnado. Então, nós podemos repetir essa manhã: eu fui salva para as boas obras. E essas boas obras, elas glorificam a Deus, como está em Mateus 5,16. E primeiro, essas boas obras, elas têm que estar manifestas, né, dentro da nossa casa. Lá em 1 Timóteo 5,8, nós lemos que aquele que não cuida dos seus, ele é que nem o incrédulo. Essas boas obras também, elas priorizam os domésticos da fé, como está lá em Gálatas 6:10. Mas essas boas obras, elas alcançam a todos indistintamente e alcançam também os nossos inimigos, né? Porque não podemos ser vencidos pelo mal, diz a palavra de Deus, mas nós temos que vencer o mal com o bem. Glória a Deus. Só pela fé nós fomos justificados. E a fé que salva produz as boas obras. Em relação à salvação, essas obras não são causa, elas são consequência. As obras não nos levam para o céu, mas nós levamos as nossas boas obras. É o que diz em Apocalipse 14:13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Glória a Deus. Nós somos justificados diante de Deus pela fé. Nós testemunhamos da nossa fé diante dos homens pelas obras. Deus pode ver a nossa fé, mas os homens não podem ver a nossa fé. O que eles veem são as obras, que são resultado desse coração já modificado. Nós devemos abençoar as pessoas, anunciar a paz, a fé, o amor, a misericórdia. Nós devemos abençoar as de perto e também as de longe. Amém? Unidos por Jesus, versos 11 e 12, nós já lemos no início. É a incidência da graça divina através de Cristo sobre todos, um só, gentios e judeus. Antes, a condição dos gentios, eles eram menosprezados pelos judeus de todas as formas. Os judeus se orgulhavam da sua circuncisão e eles consideravam os outros, né, os gentios, que eram aqueles que não eram judeus, consideravam um povo de segunda categoria. Eles não tinham a visão exata do pacto de Deus com Abraão, que incluía a bênção para todas as famílias da terra. E também muitos cristãos, e ainda hoje, não compartilham e não entendem isso muito bem. Como nós temos agido? Como nós temos feito? Como é o nosso dia a dia em relação às pessoas? Nós ainda temos alguma prática de menosprezar alguém? Nós ainda temos alguma prática de nos considerar melhores do que os outros e nos sentirmos no direito de excluir, de rejeitar, de entender que o bom de Deus é só para nós, que a obra de Deus é só para nós, que estar participando do reino de Deus é só para nós? Será que ainda temos isso? Ainda somos movidos por algum sentimento que está lá na obra da carne, né? Sentimento faccioso, sentimento de ciúme, sentimento de superioridade, de orgulho. Isso não existe. Jesus já veio para acabar com tudo isso, toda barreira de inimizade, toda separação. Deus promove a paz. Ele é o único que fez o verdadeiro pacto de paz. As nações continuam em guerra e dificilmente elas conseguem encontrar a paz, né? O único pacto de paz Deus já realizou. Ele já resolveu esse problema de beligerância da humanidade, dessa mania de guerra, de separação, de exclusão. Deus, ele não só fala em paz, ele promove a paz, ele faz, reconcilia judeus e gentios, reconcilia nós próprios com ele mesmo, não é? Deus faz essa obra de reconciliação e de unificação.
Os gentios, se nós trouxéssemos para uma linguagem de hoje, podíamos dizer que viviam assediados, né? Assediados moralmente, excluídos, eram tratados como nada. E os judeus, fôssemos trazer para a linguagem de hoje, eram os assediadores daquele povo. Os gentios eram totalmente desligados de Deus. Eles eram idólatras. Ali naquela cidade, como nós já estudamos no capítulo anterior, prevalecia um culto à deusa Diana. Eles eram completamente distantes do Deus verdadeiro. As alianças de Deus eram estranhas para eles. Eles não tinham esperança. Eles não tinham essa esperança da vitória sobre a morte. A filosofia epicurista, ela dominava lá. O que é isso? Essa esperança. Tinham muitos deuses, mas não achavam que os deuses influenciavam na vida dos seres humanos e não criam, não acreditavam no Deus verdadeiro. Viviam aquela realidade, comamos e morramos, porque esperança mesmo não tem. Então, aquele povo precisava conhecer a verdade, precisava conhecer dessa reconciliação. E por isso Deus mostra para os gentios o Deus verdadeiro. E aí nós passamos aqui para essa parte da lição que trata da salvação dos gentios. O evangelho da paz, esse que nós conhecemos, que nós vivemos, que nós pregamos, ele reconcilia o ser humano com Deus e com seu próximo. É reconciliação. O alcance do sacrifício de Cristo, portanto, vai além do que pensavam, do que pensam os judeus. Os gentios, eles eram outrora separados dos judeus e de Deus, mas agora não. Agora, em Cristo, pessoas de diferentes origens compõem um só corpo. Pessoas diferentes são uma só. É a unidade. Outrora éramos separados, agora reconciliação. E agora, assim, dessa forma, agora há unidade. Então, antes separados, agora reconciliados, agora unidos. Naquele tempo onde o evangelho era pregado, a sociedade era dividida entre judeus e gentios. E era sempre essa guerra, essa separação. Em Éfeso era assim, muito forte. Às vezes havia uma trégua, né, em razão dos negócios, em razão da paz mesmo. O evangelho criou essa inesperada tensão, como está aí na revista. E a razão qual foi? A fé cristã, ela remove as barreiras. Ela remove as barreiras sociais, ela remove as barreiras religiosas. Mas, inacreditavelmente, e hoje nós podemos verificar isso, tem alguns que não gostam muito dessa paz, dessa unidade total. Ainda há pessoas que são pela separação. Então, Paulo, ele veio exatamente para ensinar sobre isso, sobre unidade, sobre inclusão, sobre agregar, sobre reconciliação e unidade. Um só corpo. Repita, um só corpo. Diga para o seu irmão que está aí do seu lado, um só corpo. Um só corpo. Judeus e gentios unidos na igreja. A cruz de Cristo, ela produz esses dois efeitos. Nós vemos que nesse texto bíblico, nesse estudo, há uma repetição da palavra inimizade. Jesus veio para acabar com ela. A cruz de Cristo produz dois efeitos, um vertical e um horizontal. O vertical reconcilia o homem com Deus, antes afastado por causa do pecado, agora reconciliado. E não são alguns, todas as pessoas, raças, tribos, nações, sem distinção. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo, como está lá em Atos 2, 21. Em Apocalipse 5:9, nós lemos assim: eles cantavam esta nova canção: tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz, e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Um só povo. Todas as pessoas nas mesmas condições, têm as mesmas possibilidades de usufruir da graça, da relação com Deus, do relacionamento. E o outro efeito da cruz é horizontal, é relacional. Judeus e gentios, somos nós, é o nosso relacionamento. Jesus veio para reconciliar o homem com Deus e com o seu próximo. Jesus é o equalizador final, ele é o uniformizador, é aquele que
trouxe, que traz o equilíbrio. Ele proporciona um ambiente, um lugar onde todos somos iguais. Todos somos iguais. Ele afirma que os muros, esses que nós às vezes construímos entre as pessoas, eles são irrelevantes. O que Jesus deseja na nossa vida é a remoção das paredes de separação e a construção de pontes para a união. E aqui nessa realidade, nesse ambiente, nesse lugar, não há espaço para o orgulho. Deus realizou através de Jesus a maior missão de paz da história. Reconciliou judeus e gentios num só corpo. Reconciliou o mundo consigo e a sua igreja. Amém? O pecado, ele separa. O pecado divide. Lá no Éden ocorreu a separação de Deus, a separação do seu semelhante, a separação do homem com ele mesmo, porque passou a existir conflitos internos, guerras internas, que hoje em dia nós vemos isso muito comumente. Separou da natureza também, né? Houve essa separação. Diz na Bíblia que a terra passou a produzir cardos, né? E abrolhos, passou a ser diferente. Nós vemos que hoje aí tem uma fé de adoração da própria natureza, mas a natureza, ela foi criada por Deus, ela é criatura. A natureza é para ser administrada, cuidada pelo homem, valorizada, mas não adorada. A obra da graça de Jesus, ela vai resolver, restaurar aquilo que o pecado dividiu. E qual é o instrumento? O sangue de Cristo, a cruz de Cristo, a morte de Jesus na cruz por nós. Essa barreira que a gente vem falando todo o tempo aqui nessa lição, estamos falando, ela pode estar existindo ainda hoje. Em alguns lugares nós não percebemos, e como estudamos aqui hoje, já falamos, Satanás, ele é o comandante de todo tipo de guerra, de separação, de dor, de tristeza. Ele quer afastar o homem de Deus. E essa barreira pode estar acontecendo ainda hoje dentro da nossa própria casa, dentro das casas. Filhos com pais, irmãos, marido e mulher. Pode estar acontecendo ainda, pode estar acontecendo dentro da igreja. Pode estar havendo, sim, rejeição, pessoas que rejeitam outras, que não aceitam outras, e às vezes isso é só por carnalidade, por pecado, por orgulho, por soberba, por ciúme, por aquilo que a gente leu lá em Gálatas capítulo 5. E aí nós devemos agora fazer uma pergunta e ao mesmo tempo uma afirmação para nós mesmos. Quem somos nós diante dessa obra redentora, dessa graça, desse amor, dessa maravilha que nós vivemos? Quem somos nós diante de um Deus que morreu na cruz para reconciliar também o ser humano com o outro? Quem somos nós para excluir ou rejeitar alguém? Quem somos nós para nos achar diante do nosso semelhante alguma coisa a mais? Jesus morreu na cruz para que todos tivessem vida, vida em abundância, para que todos alcançassem a salvação. Ele aboliu essa barreira da inimizade. Jesus é a nossa paz, Ele fez a nossa paz, Ele anuncia a paz. Nós somos anunciadores da paz, nós somos. Existe ainda um muro de inimizade no mundo? Existe. Há guerras, separações. E como eu perguntei aqui, dentro das casas, das famílias, na igreja, em tantos lugares. A igreja, meus irmãos, é um só corpo. Judeus, mais gentios, não tem mais isso. É todo mundo. Nós, na diversidade, nós somos um. Nós somos unidade. Cristo é a pedra angular. O alicerce de tudo isso é o próprio Cristo. Ele é quem dá à igreja solidez, unidade. Ele é o cabeça. Nós somos um corpo. Nós somos ainda um templo inacabado, é verdade. Nós estamos em construção. Mas Ele está nos edificando. Ele está escrevendo a nossa história. Ele está escrevendo a nossa vida. E aí na revista tem a aplicação pessoal. Nenhum cristão deve considerar-se melhor ou mais especial que o outro, pois o evangelho da graça não é propriedade privada de um grupo, mas a revelação divina que a todos deve alcançar e abençoar. Repita, alcançar e abençoar todos. Deus, o ofendido, aquele que foi e é ofendido por nós a cada momento em que pecamos, a cada momento em que nos desligamos, a cada momento dos nossos delitos, das nossas
das nossas falsas impressões, né? Das nossas comparações, dos nossos erros, dos nossos pecados. Ele é o ofendido. Mas ele mesmo, sendo ofendido, ele resolve que há reconciliação com o ofensor. Ele resolve, por amor, por misericórdia, graça, perdão. Ele nos dá essa lição toda, mas ele nos dá também uma grande lição de humildade. Como nós estamos perdoando, irmãos? Lá em Provérbios 12:16, falando aqui de ofensa, de ofensor, de ofendido, tem que ficar muito claro que os ofensores somos nós. Deus é o ofendido com os pecados, delitos, nossa vida. Lá em Provérbios 12:16 diz assim: o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Outras traduções dizem assim: ignora a ofensa. Esse é o sábio, esse é o que vive em sabedoria, é o que ignora a ofensa. E em 1 Pedro 3,9 diz assim: não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa por ofensa. 1 Pedro 2,23, quando foi insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Você serve a um Deus que julga com justiça. O Deus que te resgatou, Ele considerou as tuas ofensas para com Ele. Faça essa pergunta e nessa manhã, meus irmãos. Não vamos esquecer que o Deus que tudo pode, o Deus que é justiça, graça, misericórdia, perdão, salvação, Ele se fez carne e habitou entre nós. E Ele vive entre nós. Ele habita em nós. Quem aplaude e glorifica esse Deus maravilhoso, esse Jesus Cristo, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Guarde essa palavra no seu coração. O Deus que tudo fez e faz, Ele habita em você. Amém? Deus nos abençoe nesse domingo e nessa semana.